E quem chegou agora e não ouviu o que a gente falou, deixa eu só fixar o número aqui do celular novamente. O tema da live, fala aí, Luquinhas, é um tema muito grande, um nome igual o enredo de escola de samba. Quero melhorar meu resultado financeiro e a minha qualidade de vida e não quero sofrer com a insegurança das crises na economia. Galera, por que a gente escolheu esse título para essa live de hoje? Que é o seguinte, a gente pegou, foram 17 ou 18 pontos? 17 pontos principais que os dentistas relatavam pra gente que eram as maiores preocupações deles e tudo mais. E quem tá na nossa lista VIP, que é quem manda mensagem pra gente nesse número aqui, pedindo pra ser VIP, teve a oportunidade de colocar em ordem de importância o que elas querem mais ouvir, qual assunto elas querem ouvir mais rapidamente, né? Porque a gente vai abordar todos, mas a gente está abordando em ordem dos mais bem votados. Semana passada a gente abordou um tema e a semana a gente vai abordar esse tema, de como melhorar os seus resultados financeiros, com qualidade de vida e não sofrer mais com as crises na economia. E hoje, pessoal, mais cedo, a gente está reunido desde cedo e hoje a gente fez uma reunião de pauta para a gente definir os pontos que a gente iria abordar aqui, tá? E aí a gente percebeu que esse tema é um tema extremamente complexo, porque ele fala de resultado financeiro, ele fala de qualidade de vida, ele fala de crise econômica. Então, na verdade, nessa live aqui, a gente vai falar de um ponto, que é um ponto que está mais relacionado com tudo isso, e depois a gente vai trazer os demais pontos, tá? Por que a gente vai falar um ponto só? Porque para a gente ter a oportunidade de aprofundar, para a gente não passar um conhecimento superficial dos três, a gente prefere gastar as 3 lives com isso para poder dar um conhecimento profundo de cada um desses pontos, né? E a gente tem certeza que são 3 pontos que todo dentista quer, né? Resultado financeiro, qualidade de vida e se livrar, né, da crise, tá blindado em situações de crise. Exatamente. E outra questão... Laboratórios, CPO, Liliane... Hussein falou, inglês, por favor. Sorry, we don't speak English very well. Mas então, pessoal, mas deixa eu contar uma outra coisa de bastidor para vocês também, que é uma historinha bacana. Hoje a gente reuniu, como eu falei, para fazer essa reunião de pauta, e a gente perdeu não, porque a gente foi uma discussão muito produtiva. A gente ficou muito tempo discutindo essa questão, porque essa questão da parte financeira, de resultados financeiros. Porque envolve muitas crenças limitantes, porque envolve uma questão muito pesada de mentalidade. Então a gente percebeu que esse tema por si só era suficiente para a gente fazer uma live até de 2, 3 horas. Então, a gente conseguiu selecionar alguns pontos aqui e a gente vai tentar manter aí o horário padrão, uns 40 minutos, 1 hora de live. Até para a live ficar salva, né? Ficar salva, senão acaba o horário. Então pessoal, vamos pro que interessa? Vamos lá. Antes, galera... aquele recadinho, né, que se você está gostando do conteúdo, ajude a divulgar o Dentista de Sucesso, porque é a audiência de vocês que faz a gente ter motivação para continuar o que a gente está fazendo, né? Nós somos 3 dentistas, nós somos cofundadores do Dentista de Sucesso, os 3 ainda trabalham com odontologia, então, assim, é com muito prazer que a gente faz todo esse conteúdo e com muito esforço também, porque o nosso tempo é igual ao tempo de todo mundo, então... A gente tem os conteúdos gratuitos aqui nas redes sociais, no YouTube. A gente tem 3 turmas em andamento que a gente tem que dar assessoria e ainda tem nosso trabalho com a odontologia. Então, ajuda a gente a divulgar e fazer cada vez crescer mais, porque o nosso objetivo é engrandecer cada vez mais a nossa classe. E pro final da live, como de praxe, a gente tem uma surpresinha para quem ficar até o final, então aguarde aí. E aqui embaixo, aqui, ó, na tela, vocês conseguem ver fixado o nosso WhatsApp, o WhatsApp do Dentista de Sucesso. Qualquer dúvida, se quiser entrar na nossa lista VIP, só mandar aí uma mensagem, quero ser VIP, que aí também vai receber um monte de conteúdo exclusivo. E além... Eliane, Ana Clara com a gente aí. E além da surpresa, quem quiser receber as 17 questões que afligem mais os dentistas, né, que incomodam mais os dentistas, também é só mandar uma mensagem aqui que a gente manda para vocês todas essas questões, caso vocês ainda não tenham recebido. Exatamente. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar então a live de hoje, assim, o tema central de hoje. Então vamos lá. Como a gente falou, o título da live é Quero melhorar meus resultados financeiros, qualidade de vida e ter mais segurança na época de crise.
Vamos começar então falando nessa live de hoje sobre esse primeira oração. Quero melhorar meus resultados financeiros. Aí a grande questão que a gente queria trazer aqui para vocês é o que vocês consideram como sendo resultado financeiro, tá? Vocês podem escrever aí, mandem a opinião de vocês, as perguntas, mas essa foi a pergunta que iniciou a nossa reunião de pauta hoje. A gente ficou um tempão agarrado pra gente chegar num denominador comum, né? Porque é uma coisa muito relativa, né? E aí nós chegamos a conclusão de que existe uma confusão quando a gente fala de resultado financeiro por conta da confusão, da definição de duas palavras, dois termos aí quando a gente fala em mentalidade financeira, que é você entender o que é o montante financeiro, ou seja, qual é a quantidade que você tem de dinheiro, né, que entra para você. Isso é uma coisa, tá? Então, por exemplo, você aumentar a quantidade do seu dinheiro não necessariamente quer dizer que você vai aumentar o seu resultado financeiro. Porque o resultado financeiro, ele está ligado também aos gastos que você tem. Então, se você aumenta a quantidade que você ganha, mas também aumenta os gastos que você tem, às vezes na mesma proporção, na verdade você não aumentou o seu resultado financeiro. Então esse é o primeiro ponto que a gente queria trazer para vocês, que está muito ligado à questão da mentalidade financeira, né? Porque na definição aí dos estudiosos, nesses livros de inteligência financeira, eles falam que você ser rico não é você ganhar muito dinheiro, né? Você ser rico é você ganhar mais dinheiro do que você gasta, correto? Correto. E além disso, o que às vezes faz as pessoas confundirem porque quando você aumenta o seu ganho, mesmo aumentando o seu gasto, né? Você acaba aumentando o seu padrão de vida, né? Então, assim, se aumentou o ganho e aumentou o gasto, consequentemente, você aumenta seu padrão de vida. E as pessoas confundem em aumentar o padrão de vida em ter melhores resultados financeiros. Ó, a Thaís Fernandes está aí, a nossa aluna, e ela é uma pessoa que ela está botando em prática as coisas que ela aprendeu no curso de inteligência financeira, né, Thaís? A Thaís, ela é uma pessoa que está voando aqui em Juiz de Fora, ela é daqui, né? É uma das nossas alunas que também é nossa colega, e ela tem um sistema de gestão financeira muito bacana, porque ela estipulou para ela um salário fixo. Então, tipo assim, se agora ela mudou de estrutura, está numa estrutura muito maior, teve um aumento no faturamento dela, mas o salário dela continua o mesmo. Então a Thaís é um exemplo de uma pessoa que a gente pode dizer que tem melhor resultado financeiro, né? Porque o padrão de vida dela está mantido e o montante de dinheiro que entra aumentou. Então isso daí é um exemplo do que a gente fala de resultado financeiro, né? Então, depois a gente vai falar mais a respeito de como que deve ser distribuído isso, mas então nesse primeiro momento a gente queria que ficasse bem claro para vocês que se você tem uma mentalidade próspera, você vai se preocupar com o saldo final, ou seja, a diferença do que você ganha para o que você gasta. Então essa é a mentalidade financeira próspera, tá? A mentalidade financeira média é aquela que você acha que eu vou ganhar 20 mil por mês, vou gastar 19 mil, vou ter um carrão, vou ter todos os bens de consumo que eu quero, vou ter o máximo de status e conforto que eu tenho e estou vivendo agora e acabou. Então essa é uma mentalidade errada, né? Exatamente. Porque, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, tá? E consegue guardar 200 reais por mês, ela é muito mais rica do que o cara que ganha 20 mil e está devendo. E gasta 22. Gasta 22. Então, assim, esse é o conceito de riqueza que a gente queria trazer aqui para vocês. Exatamente. Um vai viver... Pode falar. Não, só dar um alô, o Guilhermão, lá do Ateliê Oral, tá aí com a gente. Fala, Guilhermão. Vai ter um curso aí do pessoal da Ateliê Oral, o tour deles em BH. É isso aí, imperdível. A Ana falou, mais lucro que prejuízos na questão financeira. E
A Fernanda falou, preciso aprender mais sobre resultado financeiro. Então fica nessa live aí que a gente ainda vai falar bastante coisa. O Guilhermão tá aí também. Isso aí, galera. Show de bola. Eu ia falar e esqueci. Desculpa. O que a gente tava falando? Não, a gente tava falando da mentalidade própria do resultado, e da mentalidade né? média. O cara que ganha 22 e lembrei. ganha 20 e gasta Exatamente. O cara que ganha 20 e gasta 22, ele vai ter uma vida com um padrão mais elevado, vai ter uma vida mais luxuosa. Do ponto de vista da sociedade, ele vai estar com um status elevado, Exatamente. né? Ele vai ser considerado muito mais rico do que o cara que ganha R$1.000, guarda 200 e gasta 800. Mas no longo prazo, né, nos próximos 10 anos, se os dois mantiverem o mesmo padrão, o que ganha R$1.000 vai estar muito mais abastecido financeiramente do que o cara que ganha 20 mil e gasta 22. Então o cara que gasta 22 vai estar com dívidas e o que guarda R$200 vai estar com um saldo positivo. Então é essa questão que a gente às vezes esquece na hora de entender a questão de melhoria de resultado financeiro. Então, resumindo, resultado financeiro é o tanto que entra menos o tanto que sai. É o saldo. Tem que ser positivo. Então você tem que Tem gente saber... que tem negativo, tem gente que é zero, que gasta tudo que ganha, Exatamente. e tem gente que gasta mais do que ganha. E essas pessoas nunca vão ter um resultado financeiro positivo, né? Principalmente, igual o Paulo falou muito bem, a longo prazo. Né? Então vocês têm que entender esses três conceitos: entrada, saída e o saldo, que é a diferença aí do que sai e do que entra. Então, você entendeu isso, você tá no caminho certo para você aumentar os seus resultados financeiros. E quais são as formas de você melhorar o seu resultado financeiro, né? Você pode, na verdade, para você aumentar o seu resultado financeiro, você precisa aumentar o seu saldo, né? Ou seja, seu saldo tem que ser positivo e tem que ser maior, ou seja, você tem que gastar menos do que você ganha, e quanto menos você gastar, mais vai sobrar. Então o seu saldo vai ser positivo, tá? E aí, vamos lá, ganhar mais. Antes de você entrar, só porque você vai fazer um raciocínio mais longo, a Thaís falou, tenho meu salário X, nele está estipulado meu gasto mensal com casa, gastos com roupa, salão, cursos, férias, urgências, e um valor que preciso investir e guardar. E faço o mesmo para o consultório. Exatamente. Então ela e o consultório dela estão financeiramente saudáveis, né? Exatamente. Ela fez um negócio que é outro pilar da inteligência financeira. Você nunca deve misturar suas contas pessoais com suas contas profissionais, tá? No caso da Thaís, quem chegou agora, a Thaís é nossa aluna e ela é uma das pessoas que mais põe em prática as coisas do curso de inteligência financeira. E aí a Thaís, ela é dona do próprio consultório, ela tem uma clínica, na verdade, e ela estipulou que ela tem um salário para ela. Então ela é funcionária dela mesma. Olha que mentalidade correta. Porque se você tem aquela mentalidade, eu vou ter um consultório, tudo que eu produzir é meu, na verdade você está sugando, você está acabando com o seu próprio negócio, entendeu? Sufocando ele, né? Exatamente. Se você entender, pra gente entender isso, a gente precisa esticar o tempo, né? Porque pensa em 10 anos um consultório que não ganha, o consultório não está ganhando nada, você está retirando tudo. 10 anos dizem que é o tempo que você precisa trocar seus aparelhos. Então, e aí? E quando chegar Como é que você faz? Como é que você faz? Você vai ter que tirar o seu dinheiro para trocar o aparelho. Aí por isso que às vezes as pessoas ficam, quando tem que fazer reformas, ou deixa o consultório obsoleto, ou toma um susto, vai ter que se privar de um monte de coisas porque está acostumado a ganhar e gastar tudo, e aí tem que entra uma reforma no meio ali, e aí não tem ganho mais. Então, assim, por isso que é interessante essa questão que a Thaís colocou de você ter o seu consultório é uma entidade separada da sua pessoa. A pessoa jurídica é uma coisa, a pessoa física é outra. Exatamente. Então você ter essa noção que isso vai te trazer uma tranquilidade na hora que você precisar fazer um investimento no seu consultório. LBM Oral, Ana Tavares, Zeraldo, boa noite, galera. Muito bom estar com vocês aí. Obrigado. E da mesma forma, pessoal, que a Thaís deu o exemplo de que ela tem o salário dela, e nesse salário dela ela inclui o valor que ela vai gastar com cursos, que ela vai gastar com a saúde, que ela vai gastar com roupa.
Quando você faz essa conta para o seu negócio, você tem que colocar esses valores que a gente falou. Você tem que botar uma verba para contingência, que é, por exemplo, um equipamento que estragou, que vai ter que chamar o técnico. Você tem que calcular isso tem que estar previsto no orçamento. Você tem que botar a taxa de depreciação do equipamento. Foi também o que o Paulinho falou. Um equipamento, ele deprecia 10% ao ano, mais ou menos. Então, é como se a cada 10 anos você precisasse renovar todo o seu consultório. Então, assim, é simples. Você pega e reserva mais ou menos de 1 a 1,5% do valor de um equipamento novo. Todo mês você coloca num fundo. Você vai aplicar isso no investimento, porque dinheiro parado está perdendo. Você coloca num investimento que pelo menos pague a inflação, né? Que aí o dinheiro ele não vai estar sendo desvalorizado. E aí você sabe que daqui a 10 anos você pode trocar todo o seu equipamento porque você reservou a verba para aquilo, seu consultório vai estar sempre novinho e assim com tudo. Você tem que botar nas contas o 13º do funcionário, os impostos que você paga de início de ano, de CRO. Então essas coisas tem que estar todas previstas dentro do orçamento. Então, pessoal, como é que você faz para aumentar o seu resultado financeiro? Voltando aqui, vocês querem completar alguma coisa? Não, pode. Como é que você faz para aumentar o seu resultado financeiro? Você pode ganhar mais e manter os seus gastos igual ou então diminuir os seus gastos, que aí você aumentou o seu saldo, né? Você pode ganhar mais e gastar mais, mas, por exemplo, você aumentou o seu rendimento em 20%, você vai aumentar seus gastos menos do que 20%, porque o saldo final tem que ser sempre positivo, né? Ou então você pode ganhar a mesma coisa e baixar um pouco o seu padrão de vida, ou seja, gastar menos, cortar alguns gastos, e isso daí passa do segundo ponto que a gente vai falar daqui um pouquinho, mas passa de você conhecer os seus ganhos e seus gastos. E não é um processo, principalmente o último, né, de você ganhar igual ou diminuir. É um processo que precisa ser feito, mas não é um processo tão simples porque é uma coisa de longo prazo, né? Então você tem que pensar no futuro. Porque às vezes você pensar hoje e falar, não, vou gastar tudo que eu tenho aqui mesmo, não sei se eu vou estar vivo amanhã, não sei o quê. Não, cara, você tem que pensar no longo prazo. Por isso é importante, vamos supor, não consigo mais aumentar meus ganhos. Eu tenho meu emprego fixo, eu não tenho horário para trabalhar no consultório, meu ganho é esse. Mas eu quero melhorar o meu resultado financeiro. Então você tem que diminuir os seus gastos. Por mais que seja difícil no início, é um processo necessário para que daqui a 10 anos você consiga ter um resultado bacana e atingir a sua liberdade financeira. Né? E o que a gente costuma falar é o seguinte, pessoal. Na verdade, não existe certo e errado, tá? É questão de escolher aquilo que você quer para sua vida, né? As pessoas que têm um pensamento mais de curto prazo e gostam de gastar mais no hoje, ela está escolhendo dispor de uma grana para sustentar as coisas que você quer comprar, os seus luxos, e isso não tem problema nenhum. Só que você tem que entender que você fazendo isso, você está abdicando no futuro, e esse futuro não é daqui a 50 anos, tá, pessoal? É daqui a 10, daqui a 15 anos, você poder ter os mesmos bens que você pode comprar hoje, mas aliado a uma liberdade financeira. Então, a escolha é essa, você consumir tudo agora, e não ter a liberdade financeira no futuro, ou um pouco no futuro e ter a liberdade financeira mais os bens. Não existe certo e errado. E quando a gente fala os processos, as coisas parecem polarizadas, né? O que é o polarizado? Então você está me falando, Paulo, para eu guardar tudo e não aproveitar nada para daqui a 10 anos eu ter meus bens que eu quero e ter minha liberdade financeira. É isso que você está falando? Não é isso, pessoal. A gente vê, e a Thaís, né, como ela comentou aí, ela é uma prova disso. Quando a gente começa a se organizar financeiramente, a gente começa a ver uma coisa que é pouco falada aqui. Vocês já escutaram alguém falar que o dinheiro daquela pessoa rende? Nossa, meu dinheiro rende, que é uma beleza. Eu nunca escutei isso, eu escuto exatamente o contrário. Nossa, meu dinheiro some, meu dinheiro evapora. Então, assim, o seu dinheiro, quando você se organiza financeiramente, quando você adquire um processo de inteligência financeira, você começa a ver que dá para fazer os dois. Claro que você não vai ser aquela pessoa que vai ter todos os bens que você quer naquele momento, mas dá para você ter um pouco dos bens
e guardar para você ter outros bens lá na frente, aliado à sua liberdade financeira. Exatamente. Só dar um alô, Tiagão aí, a Clarissa, a Daniela. Clarissa até fez um comentário ali, né? Exatamente. Parece que o material está cada vez mais caro e não estamos podendo aumentar o valor de procedimento. Aí deixa eu até falar uma questão aqui muito importante para vocês. A gente, pessoal, no mínimo a gente tem que corrigir o valor da nossa tabela, no mínimo, pela taxa da inflação. Aí tem alguns fatores, né? Eu queria perguntar como que é a Clarissa. Clarice, por que motivo que a gente não pode aumentar? Eu queria saber, assim, só porque às vezes você tem some que a gente nem vê. Não sei se é isso, quer dizer que o paciente às vezes vai embora e não volta. Entendi. Vê se é isso mesmo. Confirma pra gente aí, Clarissa. Manda aí, Clarissa, pra gente entender por quê. Só pra gente entender o porquê. Mas, por exemplo, se você faz essa correção anual de acordo com alguma taxa que você usa do mercado, alguma IPCM, que é a taxa de inflação, na verdade, você não está aumentando o valor do seu tratamento, você está corrigindo, ou seja, você tem que entender que o dinheiro ele tem um valor diferente. Por exemplo, R$100 hoje tem um poder de compra, R$100 há 5 anos atrás tinha outro poder de compra. E R$5 daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos é outro poder de compra. E o que muda? O que muda é a taxa de inflação, as coisas realmente vão ficando mais caras. Antigamente você comprava um pãozinho por 10 centavos, hoje você, sei lá, paga uns 40, 50 centavos, eu não sei porque agora é por peso. Então, assim, você tem que entender que no mínimo você tem que corrigir pela taxa de inflação para que você, na verdade, você não está aumentando o preço, você está corrigindo, ou seja, o seu rendimento vai ser o mesmo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cultura, pessoal. E isso é uma coisa que a gente tem que espalhar para a classe como um todo, porque é a classe que tem que se unir nisso, e isso daí é o princípio de qualquer negócio. Então a gente sabe, em janeiro os laboratórios já mandam uma mensagenzinha pra gente, né? Ou dezembro, ó, a partir de tal dia a nossa tabela será reajustada em 10%, entendeu? Ela tá só corrigindo o valor de acordo com a inflação. E aí, para você aumentar o seu valor, o seu rendimento mesmo, é um outro processo. Existem processos para que você agregue valor ao seu tratamento e consiga aumentar o seu faturamento de fato, né? Além da inflação. Isso daí é um processo que é o mais complexo e você tem que fazer um estudo maior do seu negócio, do seu público-alvo. Se você atende, por exemplo, baseado em preço, é uma questão. A gente sabe que o paciente que vem por preço, ele vai embora por preço também, ou seja, ele vai em quem oferece o menor preço, né? Então eu posso falar para vocês assim, ó, por questão própria mesmo, por eu aplicar isso no meu consultório, quando você agrega o valor suficiente, quando você presta um atendimento diferenciado, você pode cobrar um valor acima do mercado, que eu tenho certeza que o seu paciente vai fechar. Ele tem que sentir que ele está pagando algo diferente, né? Exatamente. Se ele acha que o seu atendimento é igual ao do colega e o preço é diferente, ele vai ficar... eu acho que esse é o grande ponto. Eu costumo dar o exemplo da consulta do dentista. Muita gente cobra, muita gente não cobra, tá? Eu já vi muita gente falar assim, eu cobrei um tempo, mas não deu certo, as pessoas reclamavam e tudo mais. Mas aí você começa a perguntar para a pessoa, assim, mas o que você fazia de diferente? Eu, nada. Aí o que acontece? Para o paciente, tá? Ele vai no Paulo, tá? O Paulo fez uma consulta normal e não cobrou nada. Ele vai no Alan, o Alan fez uma consulta normal, igual a do Paulo, e cobrou R$250. Aí ele vai querer voltar no Paulo, porque é o mesmo serviço, entendeu? Mas se você senta, não estou falando que a qualidade técnica de um ou de outro não é material, não é igual. É mais relacionamento. Mas o paciente percebe de forma igual, porque você não gerou nada diferente para ele. Agora, se ele vai no Paulo, é de graça. Aí se ele vai no Alan, R$250, ele chega, toma um café com o Alan, bate um papo com o Alan fica horas conversando com ele. Faz fotografia, molda, faz uma análise verdadeira. DSD, entendeu? Faz uma apresentação do caso, PowerPoint, exatamente. Slide. Cria todo um encantamento nesse paciente. Ele começa a justificar que vale aquilo, entendeu? Ele começa a entender que vale. E aí ele não vai conseguir comparar, porque são duas coisas completamente diferentes. É nesse ponto que eu quero chegar. Às vezes você colocar um diferencial no seu consultório
Eu não sei se você já está na nossa lista VIP, mas toda semana a gente envia um vídeo dando dica de como você encantar seu paciente gastando muito pouco ou nada. Então, se você começar a fazer isso, às vezes um cafezinho que você coloca, ou um picolé que você dá pro cara que coloca o aparelho na primeira vez, qualquer diferencial que você conseguir fazer para esse paciente, ele já vai te ver com outros olhos. E aí a sua mensalidade é R$100, a do vizinho é 100. Se você cobrar 110 e dar esses diferenciais, ele vai te ver com outros olhos. Se você cobrar 120, 130, aí tem que ver. E outra coisa que a gente gosta de falar, nós somos a favor de cobrar consulta exatamente por isso, né? Porque quando você cobra uma consulta, é claro que depende da realidade de cada um, depende do público-alvo de cada um, tá? Eu só vejo um motivo para você não cobrar consulta. Daqui a pouco eu falo para vocês. Mas, se você quer prestar um atendimento diferenciado, dedicar um tempo bacana para entender o paciente, entender a queixa dele, elaborar um plano de tratamento complexo, adequado, se você quer oferecer um diferencial, oferecer um café, um conforto para o paciente, isso daí alguém tem que pagar, isso tem que entrar na conta de alguma forma. Então a consulta é uma maneira de você fazer isso e também no valor do seu tratamento, tá? Deixa eu falar em que momento que eu acho que é o único momento que você pode justificar não cobrar consulta. Quer falar? Antes de você falar o momento, só falar para Clarissa, para ela continuar acompanhando a gente as próximas 2 lives, que ela falou uma questão da crise, né? Que nessa tríade de lives que a gente vai fazer sobre esse assunto, a última live vai ser só sobre crise. Então eu acho que vai te dar uma clareada muito legal sobre essa questão da crise, e eu tenho certeza que você vai sair dela no final dessas 3 lives com uma outra visão. E agora pra te falar. Deixa eu falar uma impressão pessoal minha, tá? Porque eu acho que o paciente que não quer pagar a consulta é o paciente que o único motivador dele é o preço do tratamento. Então, se você for o dentista mais barato da sua região, está disposto a cobrir qualquer preço, igual o Ricardo Eletro, aí você não pode não cobrar consulta, porque você sabe que aquele paciente vai ficar com você. Mas a gente sabe que uma maneira de você repelir curioso, de saber que realmente o paciente que está interessado em fazer o tratamento com você é você cobrar uma consulta. E é uma maneira de você não tomar prejuízo. Não tomar prejuízo. Você está gastando hora clínica, você gasta um par de luva, máscara. A secretária tem hora clínica dela também, então você está tendo gasto. Eu acho que o principal entendimento que eu vejo que poucos dentistas têm é que o produto que o dentista vende, na verdade, não é a resina, não é a mensalidade, é o tempo dele. É a hora clínica. É a hora clínica. Então, assim, você vende, não é aparelho ortodôntico. Você vende o seu tempo, entendeu? Você vende o seu conhecimento. O seu conhecimento. Então, o conhecimento, na verdade, também é tempo, né? Que você gastou para ter o conhecimento. Então, assim, prestadores de serviço como somos, vende sempre tempo. Então, se você está gastando tempo e não está tendo retorno com ele, você está tendo... uma hora você vai ter que balancear essa conta. A Josiane tá aí, Rafael, Clarissa falou que tá sempre aqui, você falou para ela ficar... que ótimo, Clarissa. E aí, pessoal, esse exemplo que eu dei é um exemplo que talvez existisse uma justificativa para não cobrar consulta, mas nós aqui, na nossa filosofia dentro de sucesso, é que se você gastou o seu tempo, esse seu tempo tem que ser remunerado, porque você não passou 20 minutos com o paciente falando de futebol, falando de novela. Você gastou 20 minutos falando sobre a saúde dele, sobre o tratamento que você propõe, você elaborou, você vendeu o seu conhecimento. Então, é isso que a gente acredita e esse é o caminho que eu acho que a odontologia tem que seguir, tá bom? A Thaís falou uma outra coisa. Quando você cobra consulta, você exclui aquele paciente que quer barganhar, que chega com um orçamento de outro colega, fala, ele cobrou tanto. Porque se você já está pagando, se você está cobrando, outro colega não cobrou, ele já sabe que você não vai ser mais barato. Vira um leilão, então, né? O paciente que quer o preço, vira um leilão, existe o paciente que quer o preço, mas existe o que não quer também, o que quer qualidade. Então tem que ter dentista para todos eles, mas se você está trabalhando com um paciente que quer ter qualidade, eu acho uma excelente forma. E a Clarice falou uma coisa aqui, ó. O dinheiro some e a gente não vê. Vai comprar o material e não dá para nada. Às vezes a Clarice está precisando dar esse primeiro passo, né? Para o resultado financeiro ficar mais positivo. A gente vai falar agora daqui um pouquinho do primeiro passo. Né?
Mas é isso aí. Só lembrando uma coisinha, quem trabalha com convênio, até o próprio convênio tem um valor de uma consulta inicial, para vocês terem ideia de como é importante. É R$6 o convênio, não sei lá quanto que o convênio paga, é pouco. Mas até o convênio, que a gente sabe que é uma tabela baixíssima, tem lá a parte de consulta inicial. Beleza, pessoal? Então, essas questões que a gente está falando, a gente falou até aqui um momento, é muito ligado à mentalidade financeira, que é o primeiro pilar da inteligência financeira. Até o primeiro pilar que está no curso dentro da nossa plataforma, né? O primeiro passo para você adquirir inteligência financeira é você adquirir a mentalidade financeira correta, próspera. Beleza? Podemos partir então agora para... Agora a gente vai passar para vocês alguns passos para que vocês efetivamente comecem a melhorar. Clarissa, fica atenta aí porque vai ser muito útil. E lembrando que ficar até o final, pessoal, que a gente vai dar uma última dica somente para as pessoas que mandarem uma mensagenzinha aqui, e quem quiser receber os nossos questionamentos que fazem a gente fazer essas lives aqui. Se vocês quiserem receber todas as questões, as 17 questões que a gente está se baseando as lives né, as anteriores e as próximas, também mandar uma mensagenzinha aqui e ficar até o final, que tem muita coisa legal. Vocês que mandam na gente, tá? Esses temas aqui foram temas votados por vocês através de uma lista de 17 opções que a gente mostrou para vocês, beleza? Esse daqui foi um dos temas mais votados, sim, mas a gente vai abordar todos, tá bom? Fernanda, Paoli, Lucas, Nino, isso aí, galera. Muito bom ter todos vocês aqui com a gente. Vamos dar continuidade aí. Bora lá. Primeiro pessoal, passo. Corrigiu sua mentalidade financeira, beleza? Tudo certo? Vamos agora ao primeiro passo, então, para você colocar em prática e começar a aumentar o seu resultado financeiro, tá? Então, o primeiro passo, ele é extremamente importante, ainda mais para nós, dentistas, que somos profissionais liberais, tá? Também serve para o dentista que é concursado, que tem um emprego público, que tem um salário fixo, também serve, mas para esse daí o caminho é um pouco mais simples. Agora, nós que somos dentistas autônomos, aqui eu tô falando nós porque nós três somos dentistas autônomos e nós temos um ganho variável, né? A gente não pode dizer assim, meu salário todo mês entra X. Isso é uma coisa que a gente não tem como saber. Porque normalmente com o dentista é assim, né? Normalmente, a maioria dos profissionais liberais é assim, né? Sim. Você pega um advogado, é assim. Você pega um fisioterapeuta, é assim. Cara que um médico que atende em consultório, é assim. Então, como é que você vai começar a se organizar financeiramente? Porque você precisa, lembra que eu falei? Você precisa saber o quanto que entra e o quanto que sai para você fazer o saldo. Então, primeiro passo para você começar a melhorar os seus resultados financeiros é fazer em médio prazo, fazer aí uma planilha, começar a coletar os seus dados, tudo que entra e tudo que sai, tá bom? Isso tanto na sua vida pessoal, você faz uma planilha para isso, quanto qual o meu gasto com aluguel, com luz, com água, com roupa, com comida fora de casa, com as férias. Do menor ao maior. Do menor. Você foi na padaria, comprou um Clórex assim, pequenininho, 30 centavos. Anota. Isso, tem que anotar tudo. Aí você vai pegar e anotar os gastos na vida pessoal. Vai fazer a mesma coisa com os gastos do consultório. Então, um rolinho de algodão que eu usei, um sugador, um avental descartável, uma resina, um equipamento. Vai anotando tudo isso. Você vai fazer isso mensalmente, tá? Uma planilha mensal, vai anotando tintim por tintim. E numa terceira planilha, você vai anotar tudo que entra. Tudo que entra. Então, entrou paciente X, tratamento tal, valor tanto, desconto imposto, beleza, quanto que ficou? E vai anotando isso, tá? E você vai fazer isso por mais ou menos 4 a 6 meses, tá? O ideal é que você tenha isso sempre, esse processo não pare, tá? Para você ter no final um gráfico mais fiel de um ano, por exemplo, porque a gente sabe que é muito sazonal o mercado, né? Então, por exemplo, dezembro, para algumas especialidades, a minha cirurgia implante, eu vejo uma queda muito grande em dezembro,
Porque as pessoas estão preocupadas com as festas de Natal, de Ano Novo, elas não querem fazer cirurgia, passar por pós-operatório. Então, dezembro e janeiro são meses fracos para cirurgia. Então, eu tenho que ter tudo anotadinho para eu entender isso. E pessoal, só um adendo aqui, tá? Lembrar que o mais difícil dessa questão de você fazer as anotações é o início, tá? É os 3 primeiros meses que às vezes a gente esquece de anotar. Depois vira uma obsessão. Eu falo por mim. Eu tenho esse hábito, assim, já tem uns 4 anos que eu anoto tudo que eu ganho e tudo que eu gasto. E às vezes rola, às vezes de esquecer alguma coisa, mas rapidinho liga o sinal, sabe? Assim, nossa, esqueci de anotar aquilo. Então, depois que tornou um hábito você fazer essas anotações, isso vira uma rotina. Igual a gente tem a rotina de escovar o dente, igual a gente tem a rotina de tomar banho. Exatamente. Então, é só os 3 primeiros meses que é chato, é dificultoso ali, mas depois vai tranquilo, tá? Então, assim, se forcem esses 3 primeiros meses, que depois vocês vão levar. E o Paulinho, pessoal, vou fazer aqui entregar o Paulinho. O Paulinho é um dos caras mais organizados financeiramente que eu conheço. Não é da boca para fora que a gente fala. Ele, muito antes do Dentista de Sucesso surgir, ele já era uma pessoa que tinha uma educação financeira adequada, já tinha feito cursos, ele já tinha essa questão, essa mentalidade de controlar os gastos, de fazer investimentos desde cedo, já pensando na liberdade financeira. Então ele é o cara que pode falar. O nosso processo, meu e do Lucas, é um processo mais recente, tá? E com a ajuda dele. E com a ajuda dele, mas é isso aí que ele falou. Mas todo mundo tem um começo, né? Eu também tive meu começo lá, foi um pouquinho mais lá atrás, mas assim, é muito entender a grande vantagem que você vai ter, pessoal. Então assim, é entender o grande benefício que você vai ter anotando isso todo dia, entendeu? Você vai começar a ter controle da sua vida, e isso assim, não tem preço você ter o controle da sua vida. Pode ir. Não, a Duda falou que adora as nossas lives, que a gente deveria fazer todos os dias. Só, a gente fez uma maratona em maio. A gente fez uma maratona de 14 dias seguidos. De porque live. Como a gente trabalha, cada um num lugar, então é difícil encontrar. Então... Mas pode ser que tem outra maratona aí, maratonas aí. Vamos... Mas é isso aí, galera. Mesmo, e a gente fica muito feliz com esses feedbacks. A gente ganha o nosso dia. E a gente isso que motiva a gente a vir, né? Nossa senhora. E a gente pede pra vocês ajudar a espalhar o nosso canal aqui. É um momento aí que a galera, a gente sempre procura fazer a live no momento em que as pessoas já estão em casa, esse horário de 8 horas da noite. Pessoal, a gente sabe que dentista trabalha até tarde, né? Para que a gente possa, que todo mundo possa ter acesso, né? É um conteúdo que a gente toma muito cuidado, a gente faz reunião de pauta, a gente pesquisa, a gente estuda para trazer para vocês uma informação bacana, relevante, que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. Exatamente. E são informações que a gente, na odonto, pouco se discute essas coisas, né? Então essa, na verdade, é o grande motivo do Dentista de Sucesso, é discutir assuntos que são fundamentais para o nosso sucesso profissional, mas que a gente não vê em outro lugar sendo discutido isso. A Odontologia de Valor indicou um aplicativo chamado Minhas Economias. Olha que o Lucas usa e já aprovou, então galera... Eu já usei esse, eu já usei ele também. E tem gente que eu não gosta de anotar no celular. Põe uma cadernetinha ou um bloco de notas e quando chegar em casa passa por um caderno. Eu particularmente não consegui, eu até estou querendo fazer algumas outras tentativas com o aplicativo. Eu particularmente não me adaptei a nenhum aplicativo e eu faço da seguinte forma: anoto num bloco de notas todos os meus gastos e aí eu chego em casa e abasteço uma planilhinha no Excel basicona, porque eu não sei mexer no Excel, pessoal. Então assim, fiz uma planilhinha muito básica e faço essas anotações e pra mim... E eu acho que hoje em dia a gente tá numa geração de transição ainda, né? Da volta dos 30 anos. Sim. Agora, quanto mais novo, o Luquinha aí, que é o mais... por você, o Luquinha que é mais novo aí, nosso Baby Boomer. Não, Baby Boomer é a geração mais antiga, né? Nossa, o que é? Millennium, né? São os Millenniums. O Luquinha, o celular já é quase uma parte do corpo, né? Ele é quase um ciborgue, né? Já extensão do braço dele. Então, o celular tá ali o tempo todo, galera. Vamos anotar, 5 segundinhos, entendeu? E é muito hábito, é engraçado, né? O Luquinha... Ele vê, a gente outro dia tava almoçando, aí eu saquei o celular, aí eu paguei, anotei, aí ele olhou e falou assim, caramba, que louco, né? Todo dia. Cara, é instintivo, assim, da mesma forma que você tem o instinto de carregar o celular, por exemplo, todo dia com você cria esse instinto de fazer essa anotação, e é tão simples
que não atrapalhe em nada. Exatamente. Né? A Clarice falou que sempre desiste de anotar. Não desiste, é o que o Paulinho falou. Desistir. O início é difícil, mas depois vai tornando um processo mais comum. Por que é importante anotar, pessoal? Só para dando continuidade. Para que você entenda qual é o seu padrão de vida. Quanto custa a sua vida? Quanto que é o seu gasto do seu dia a dia? Assim como o seu gasto é variável, tem uma variação um pouco menor do que o seu ganho, você tem que anotar tudo direitinho. Porque a gente, lembra lá, no início da live, o que é você ter resultado financeiro? Você no final ter um saldo positivo, ou seja, você gastar menos do que você ganha. Se você não sabe quanto você gasta, não sabe quanto você ganha, como é que você vai saber se o seu saldo é positivo? O Thiago falou, o poder da clareza. Acabou, se você não sabe quanto você ganha e quanto você gasta, você não tem uma clareza do que realmente está acontecendo. Você não sabe o seu potencial, né? Lembra do livro que a gente leu do Benzuel, que é um cara fantástico, ele até fez um curso do Dentista de Sucesso para os nossos alunos. Ele fala que as pessoas gastam de 30% a 300% a mais do que elas acham que gastam. Quando elas começam a anotar, então vamos supor, se você acha que você gasta 3 mil, a chance de você gastar uns 9 é muito grande. Pelo menos 3.900 você gasta, exatamente. Né? 3.900 você gasta. Então assim, é muito dinheiro, dá pra você realizar mais que você não sabe. É um ralo aberto. É isso que a gente esquece da questão desse dinheiro em cima de juros compostos e em cima do tempo. Então, se você pega R$900... Calma, Paulinho. Paulinho já tá... Ele é avançado na educação financeira. Mas é porque a gente esquece que esse valor... R$900 para R$900 por mês... eu ganho 3.900. Mas isso com o tempo... Num ano, se você não fizer nada, é 12 mil. Exatamente. Se você não fizer nada. Se o dinheiro ficar parado. Se você botar numa poupança, que é o investimento mais popular aí, vai dar 0,5% ao mês, né? Talvez 5% ao ano. Faz a conta aí, mais 45 reais, é isso? 940, não, mais, dá bastante, porque por ano. Juros compostos. 900, porque assim, na verdade, cada mês vai estar rendendo 45 a mais. A mais, então vezes 12, 500 reais. Complexo de fazer de cabeça. Vai dar uns 500, isso aí, vai dar uns 500 e poucos reais só se você deixar na poupança, tá? Que só de você ter clareza, você já tem 12 mil reais. Já tem 12 mil reais. No ano. Então já dá pra fazer uma viagem, se quiser, já dá pra investir, dá pra fazer... Dá pra esse dinheiro tomar uma coisa que você queira, né? Não você gastar sem saber onde está indo. Né? E eu particularmente acho que esse é um dos principais problemas das pessoas que estão com descontrole financeiro, porque elas não sabem quanto que elas ganham e quanto que elas gastam. O quanto você ganha é mais difícil, porque o nosso ganho é variável. Por isso que a gente falou, anote por 6 a 12 meses, que aí você vai ter que ajustar o seu padrão de vida pelo pior mês que você tem. Então, ou seja, a gente vai falar daqui um pouquinho de como ajustar o seu padrão de vida. Mas aí você tem que tomar como referência o mês em que você ganhou menos. Então você vai considerar que aquele é o seu salário. Tudo que vier acima é lucro para você, tá? Mas você tem que ajustar o seu padrão de vida para aquele mês que você ganhou menos. Então essa é uma dos passos. Eu não estou falando por mim, eu não estou falando, tirei da minha cabeça. Isso daí é uma metodologia de educação financeira, de inteligência financeira, para você começar a botar as contas em dia. Exatamente. Principalmente para nós que somos profissionais autônomos. Só fazer um parênteses que a odontologia de valor colocou. Poupança não é investimento, rende muito pouco. Concordo, se a gente deu a entender isso, não é nada disso. A gente falou que as pessoas normalmente fazem. Então, mas pelo menos melhor do que deixar em casa no colchão, deixa na poupança. Mas se você não tem a clareza, você não tem nem esse dinheiro, né? Então acho que a gente pensou no mais comum, que já era melhor do que nada, né? Exatamente. Já a galera da turma aí, galera que tá aqui na live, que é da turma do Dente de Sucesso, só para avisar para vocês que já vai estar liberado lá na plataforma um curso só sobre investimento. Então a gente vai ensinar a investir em tesouro direto, a gente vai ensinar algumas questões de fundos de investimento, CDB, CDI, não é isso? Ações, LCA, isso aí. Para quem é mais arrojado. Vai ter um curso voltado para dentistas, tá? Voltado para a realidade. Uma linguagem bem tranquila. De dentista para dentista. De dentista que começou, né? Isso. Que não sabia nada, que estudou e que hoje em dia faz. A Isabela tá recebendo umas dicas do coach Paulo aí. A Isabela tá de parabéns, que ela abriu a conta na corretora, não foi?
Estão sabendo aqui. Dei a notícia aqui pro pessoal hoje. Todo mundo ficou feliz aqui. A Sara tá aí com a gente também. Isso aí, galera. É isso aí. E é isso aí, odontologia de valor. Nós também somos defensores disso. O dentista, a gente tem um potencial tão grande na nossa mão, né? Cara. Porque nós somos autônomos, Cara, a gente tem um poder do trabalho na nossa mão, né? Um poder de liberdade financeira em pouquíssimo tempo, muito menos tempo do que a aposentadoria do INSS, uma aposentadoria privada, né? Se a gente paga uma aposentadoria privada de 30 para daqui a 30 anos ter um dinheirinho, ou o INSS, ou faz até um concurso para ter um salário legal daqui a 30, 35 anos, cara, com esse conhecimento, em 15 anos, 10 anos, dependendo da disciplina, a gente fica livre e independente financeiramente. Exatamente. Isso é um poder que poucos têm, tá, pessoal? E o dentista tem. A Isabela agradecendo, aprendendo muito com vocês, muita gratidão. Obrigado, gente, Obrigado, que tem gratidão por você confiar na gente aí. E vamos com tudo. Vamos pro próximo passo, pessoal? Um segundo, a Clarice perguntou qual corretora. Qual corretora? XP, Rico, até agora a gente são as mais... Isso, eu tenho outras também, tá, pessoal? Tem EasyVest, que é muito boa, mas eu tenho conta na EasyVest e tem na Rico que eu uso mais. E a XP também é muito boa, mas, pessoal, assim, isso daqui, a gente não tá aqui para fazer recomendações pontuais, assim, não, tá? É só para vocês saberem o que a gente usa. EasyVest, Thaís. A Thaís faz a EasyVest, eu faço na Rico, a Isabela fez na Rico também. São corretoras muito boas, corretoras grandes, com uma saúde financeira boa, tá, pessoal? Mas assim, antes de vocês fazerem qualquer coisa de investimentos, procurem entender para vocês ficarem seguros, tá, pessoal? Não vá atrás de recomendações simplistas, não, para vocês. Não adianta nada vocês terem bons investimentos, mas terem um processo de segurança dentro de vocês. É tão importante fazer boas escolhas de investimentos, mas importante também você ter a segurança e a tranquilidade que você está fazendo boas escolhas. Precisa de método, né? Precisa de método, precisa de mentor. Mas não é tão complicado, é um processo simples e é extremamente seguro, tá? É extremamente seguro. Exatamente. É tão seguro quanto ou mais você investir via banco. Tá? Via poupança, via qualquer coisa. E eu acho que é por isso que é importante isso que o Paulo falou, você ter o conhecimento para você ficar seguro. Porque é uma coisa que todo mundo fala, você vai investir, já pensa em bolsa, oscilando, perdendo um monte de dinheiro. É a imagem que vem na cabeça das pessoas. E quando você tem o conhecimento, você entende que não é só isso. E aí você fica mais seguro para fazer os seus investimentos pela corretora. BGT Pactual, digital... Tá muito bom também, o Odontologia de Valor falou, fica aí, mais uma dica de corretora. E vocês podem ver, né, a taxa que a corretora cobra e vocês analisarem aí qual que tá sendo mais vantajosa. Exatamente. Beleza? Aí, pessoal, então agora a gente vai entrar no segundo. Adriana, você falou que entrou no WhatsApp. Se puder enviar de novo, a gente toma cuidado de responder todas as perguntas. Pode ser que tenha passado desapercebido. Eu fico responsável pelo WhatsApp, eu mesmo respondo uma a uma. Então, primeiro, me desculpe caso realmente tenha passado desapercebido, mas dá uma olhadinha, se realmente não respondi, envia para mim de novo e 1000 desculpas, tá bom? Então, pessoal, vamos entrar no segundo passo. Só antes lembrar vocês que no final vai ter uma surpresinha, então, galera, segura aí, porque essa live hoje, tô vendo que a gente vai acabar assim no limite da live, né? A gente tem mais algumas coisas para falar aqui. Mas então vamos partir logo pro segundo passo. Então, o primeiro passo, você anotou tudo que entrou, tudo que saiu, se organizou as contas, está entendendo como é que funciona o seu padrão de vida, seus gastos, o seu ganho. Agora, você tem que ajustar o seu padrão de vida, tá bom? Então, eu já dei uma dica anteriormente, que o primeiro passo é você considerar que o seu padrão de vida, o que você tem de ganhos é o que você ganha naquele pior mês. Então, você fez aquela análise, anotou aí durante 6 meses tudo que entrou e você viu que o pior mês você ganha 3 mil reais, tá? Você vai considerar que o seu salário é 3 mil reais. E aí você tem que ajustar o seu padrão de vida. Quando a gente fala em padrão de vida, é quanto que custa a sua vida, quanto que você precisa ganhar, quanto você gasta para você manter a sua vida, seus gastos, sua alimentação, seu investimento, seu lazer. E aí, os educadores financeiros, eles têm um númerozinho mágico aí, que eles falam que você deve gastar de 20%
Não deve economizar, né? Você deve gastar de 20% a 30% menos do que você ganha. Isso. Então, assim, se você ganha 3 mil, você tem que gastar no mínimo... Você pegou um número horrível. Não, é 900, 600. É 2.400 a 2.100. 2.100 a 2.400. Você tem que gastar, você tem que ter um padrão de vida de no máximo R$2.400. Tem que sobrar 20% a 30% desse valor para que você consiga se preocupar com outras questões que são, por exemplo, questões de investimento, se preocupar com a sua aposentadoria ou com a sua liberdade financeira, que é um conceito que a gente gosta mais, né? FAMESC, um abração aí. Pessoal fera da FAMESC. A Clarissa falou, obrigado, mas que eu sou atencioso no WhatsApp, obrigado. Ótimo, Adriana, fico no aguardo. O Thiagão falou uma coisa que é certa, cara. Todo mundo que tá na live já é diferenciado só de estar procurando saber esse conhecimento. E olha, a retenção, parabéns todo mundo. A retenção da live tá muito bacana, galera. Isso aí. A gente quer que as pessoas se preocupem. Tem o Maurício de Dubai, velho. Olha, que bacana. Dentista lá em Dubai, show, Mauricião, top. É sempre importante saber do acompanhamento das finanças, mesmo morando no exterior. É isso aí, cara. Com certeza. E a independência financeira é para todos, né, pessoal? Então é isso aí, Maurício. Obrigado, cara. Obrigado pela mensagem. A Nanda tá aí também, Nanda Dumont, isso aí. E voltando a um negócio que o Alan falou, de como nós somos, na grande maioria, profissionais liberais que temos ganhos variáveis, você vai anotando de 6 a 12 meses, né, os seus ganhos, para você viver um padrão abaixo do seu pior mês. Só que você não vai esperar esse um ano para você começar a colocar as coisas em prática, não. Então, esse exemplo que o Alan falou, o pior mês foi 3 mil, mas ele só constatou isso depois de 12. Aí no primeiro mês que ele começou foi 5. Faz com 5. O outro mês foi 4. Opa, já vai ajustando, já vai regulando. 4. Vai então, regulando, né? Vai regulando, não deixa esperar um ano para você começar o processo, não. Comece e vai ajeitando no decorrer do tempo, né? Viu exatamente. Que não, esse mês foi pior, então calma, o meu padrão tem que ser menor do que o mês pior. Então vai sempre ajustando isso aí. E aí, pessoal, uma outra questão importante, a gente sabe que a gente tem um poder muito grande na nossa mão como autônomos, porque se a gente precisar ganhar mais, a gente tem meios de trabalhar mais e produzir mais. A gente consegue, depois a gente vai falar de como você pode aumentar seus rendimentos. Mas o importante é o seguinte, sempre que você aumentar o seu rendimento, no máximo você aumenta o padrão na mesma proporção, para que você mantenha esses 20 a 30% aí de economia. Mas se você conseguir chegar num padrão que você tem uma vida confortável, você tem uma vida tranquila, não tem por que você aumentar o padrão e se você conseguir aumentar seus ganhos, isso daí só vai te aproximar ainda mais da sua liberdade financeira. Se você conseguir, às vezes, você chegou, sei lá, eu tô ganhando meu custo de vida com R$5.000 por mês, mais 5 mil da minha esposa ou do seu marido. A gente tem um padrão de vida bacana e a gente tem um rendimento que agora é 30 mil. Vamos supor, estou dando um exemplo aqui do rendimento da família. Você conseguir viver com 10 e guardar 20 para independência. Gente, você tem ideia? De 10 anos, em menos de 10 anos você não precisa mais trabalhar pro resto da sua vida. Você vai escolher, né? Que você vai ter o padrão de vida garantido, que é esses 10 mil só rendendo com o dinheiro que você investiu. É muito... na verdade, até menos. Bem porque menos, com 30% é 12 anos. 7, Se você investe 30%, você em 12 anos já consegue já consegue se sustentar somente com seus investimentos, né? Dentro daquele padrão que você... Então, mesmo que você aumente os seus ganhos, não necessariamente você tem que aumentar os seus gastos, né? Não. E se for aumentar proporcionalmente. No máximo. Então, você aumentou, você ganha 3 mil. Aumentou 3 mil, na pior das hipóteses, você tem que aumentar no máximo 2.400 do seu custo de vida. Guarda na cabeça. Mas não tem necessidade. Você tem que ter de 20% a 30% de dinheiro para você investir, no mínimo, tá? Eu botaria 30% no mínimo, mas beleza. Tem um 20% aí que os educadores financeiros falam. Mas é um potencial que vocês têm muito grande na mão. E, por exemplo, a gente até botou um vídeo aí na nossa timeline do pai do Arbex, né? Claro, o pai do Arbex, ele falou que no estudo de caso, né, que passou por algumas dificuldades depois, né, porque ele não teve uma educação financeira muito boa, mas aí, como o Arbex pôde ajudá-lo, né, quando ele já estava idoso, ele tinha um amor tão grande pela odontologia que ele continuou exercendo a odontologia, o pai do Arbex.
Então é assim, quando a gente fala em aposentadoria, em liberdade financeira, não quer dizer que daqui a 10 anos você tem que parar de ser dentista. Não, se você gosta, se é uma coisa que você gosta de fazer, você pode continuar fazendo, só que sem essa pressão. Exatamente, você ganha uma coisa que a gente nem sabe como que é o poder da escolha, né? Se você quer continuar atendendo, você pode. Se você não quer, você também pode. O problema é que hoje, por exemplo, eu ainda não atingi minha independência financeira. Então eu não tenho escolha. Eu tenho que atender independente de qualquer coisa. No dia que eu atingir minha independência financeira, eu ganho a liberdade de escolha. Então eu ganho a possibilidade de ficar 2 anos sem trabalhar se eu quiser. Então, você pode trabalhar um mês, passar um mês lá com o Maurício em Dubai, lá, exatamente, visitar o Maurício lá em Dubai. Então assim, esse poder de escolha que é tão pouco falado, que a gente tem o potencial de ganhar isso para a nossa vida, que é tão pouco falado que as pessoas vivem a vida como se isso não existisse. Luquinha, chega um pouquinho pra cá. E só aproxima mais. Contemplar a sua beleza pra todos. Sorriso mais carismático da odontologia. Então, pessoal, é isso que é a grande vantagem. E se você entende essa grande vantagem, entende do fundo do coração, você vai fazer o sacrifício inicial de começar a anotar, você vai fazer o sacrifício de viver 20 a 30% a menos com a sua renda. Então, para você fazer sacrifícios na vida, é só você entender o benefício que você vai ter, entendeu? É simples. Então, assim, se você quer ter um corpo escultural, e aí você vai lá e poxa, eu quero ter aquele corpo, você vai fazer sacrifícios, né? Você vai malhar, você vai fazer dieta, você vai ter o sacrifício para atingir o seu objetivo. Na independência financeira, na educação financeira é a mesma coisa. E é uma questão de escolha, né? Você tem que saber que... Não tem certo, não tem errado. Não tem certo nem errado, mas toda escolha você abdica de algo. Sim. Se você abdicar de algumas comidas para você ter uma vida saudável, você vai desfrutar de mais saúde, mais vigor. Se você, na contrapartida, quiser aproveitar o agora, você sabe que isso também vai ter um ônus mais na frente. Então, assim, sempre tem um ônus e um bônus, e cabe a cada um botar isso na balança e decidir, tomar a decisão. A gente não está aqui para dizer o que é certo e o que é errado, entendeu? Até porque a gente tem de filosofia também que você não pode ser o cara que só pensa no agora. Sim. E também não pode ser o cara que só pensa no futuro. Você tem que achar um meio termo. A sua caminhada tem que ser prazerosa. Então, você tem que reservar dentro do seu padrão de vida uma verba para você fazer. Tá acabando. Falta 2 minutinhos. Não, o passo 3 estão na próxima live, né? Acho que o passo 3 é muito importante. É muito importante. Galera, vocês desculpem, tá com 1 minuto e 40 segundos para acabar a live. Então, a gente vai deixar para falar o passo 3 na próxima live. Então, o próximo passo 3, galera, é como aumentar o faturamento, tá? Isso. E a gente vai dar umas dicas de como aumentar propriamente o faturamento. Então, a próxima live vai ser sobre isso. Isso. O Maurício falou, quando vem o filho, acaba perdendo um pouco esse planejamento, talvez não consiga ganhar, né? Não gastar tanto. Mas aí o odontologia de valor deu uma resposta super bacana. Provavelmente vai estar mais preparado quando vierem os filhos, né? A grande questão... E a Thaís falou isso, até planejar os filhos. Tô perguntando o nome do gênio de preto. Eu sou gênio. É o Alanzinho. Aí, galera, uma outra coisa que a gente fala pra vocês é o seguinte, esqueci o que eu ia falar. Desculpa, eu te interrompi 10 vezes. Obrigado, Josiane, gostou? Lembrei. Rapidinho, galera. Quanto mais tarde você decidir mudar a sua vida, quanto mais você elevar o seu padrão de vida, adquirir luxos, status, mais difícil fica você voltar para o equilíbrio. Então é a mesma coisa de questão de saúde. Se você não cuida da sua saúde hoje, vai engordando, vai surgir doença, mais difícil fica depois você voltar a ter uma vida saudável. Então, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Qual é a hora de começar? A hora é agora. Tarde é amanhã. Amanhã é tarde. Galera, odontologia de valor, gostou? Renata, obrigado, galera. Então, semana que vem, pessoal, mais esse assunto, Josiane, porque bombou o assunto. Hein? Isso aí, galera. Um beijo. Espero todo mundo vocês. Quarta-feira que vem, hein? Vai depender do jogo da Copa. Se tiver jogo, a gente muda e avisa vocês.